E olhei para aquilo e disse, ok, há aqui uma ligação. E a verdade, a ligação começa com a nossa reunião em que nós nos sentamos e percebemos que era exatamente a mesma coisa que estávamos a fazer. Portanto, o objetivo era pegar num produto de alta qualidade, mas pronto, era um produto que o público em geral não distinguia, não dava assim efetivamente não dava grande valor, porque é algo que era omnipresente. Ninguém quer muito saber daquilo que está disponível em tudo quanto é lado, só quando começa a desaparecer é que dás valor. Pronto, então percebemos que o que nós fazíamos era o mesmo. Ou seja, matéria-prima de alta qualidade, muito cuidado desde da origem, não é? Até ao momento em que é entregue. No caso da cerveja, se por muito cuidado que alguém tenha na produção, entregas a um bar que não limpa as linhas, que não tem a máquina à temperatura certa, que não quer saber, desde a importância do copo, à importância de como é servido, à toda a técnica, que é exatamente como o café. Toda a gente sabe tirar café, toda a gente sabe servir uma cerveja. Sempre foi assim a vida toda. Se depois fica bom ou não, o problema é a tua opinião. Eu fiz bem o meu trabalho. Esta visão existe ainda. Portanto, tens essa parte em comum. Depois tens o desafio que ambos enfrentamos e que é exatamente o mesmo, que é nós estamos a fazer o trabalhinho de formiga. Não há grandes publicidades, nós não estamos presentes em festivais gigantes, não é? Com bandeiras gigantes com o nome do nosso café ou de uma cerveja ou do que quer que seja a dizer venham cá beber. Naturalmente, quando há um perfil gustativo que já está presente na tua vida há muito tempo, seja bom ou seja mau, aquele é que é o normal. Depois não interessa se há pessoas que são profissionais da área que te dizem que não é grande coisa. Mas se tu comeres atum em lata a tua vida toda e eu dou-te depois atum fresco, um bife de atum fresco, tu vais dizer, isto é esquisito, falta-lhe aqui qualquer coisa, não gosto. Não podes dizer que não é bom. Não é porque bom é mais fresco do que atum em conserva, isso não é discutível. Mas tens todo o direito de dizer, eu não gosto, eu prefiro atum em lata. Essa é a guerra que nós temos e é o desafio que nós temos, que é também mostrar às pessoas, eu não gosto de usar o termo educar, porque as pessoas já estão mais do que educadas em relação ao que cada um sabe aquilo que gosta, mas é mostrar, olhem, muito bem, mas então experimentem isto. E um exemplo é aquilo que nós fazemos nos festivais de cerveja, em que vamos contactar um público que diretamente não é o nosso, não estamos ali rodeados de apaixonados de café, estamos habituados por alguns apaixonados de cerveja e muitos curiosos, em que muitas vezes, e isso viveu-se agora em caminho, tens um primeiro contacto, nós temos uma maneira de servir, uma maneira de trabalhar, não mexemos em receitas, e o primeiro contacto das pessoas é, mas eu quero o café à minha maneira. Muito bem, mas então prova e já falamos. E o olhar das pessoas a dizer, isto é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, eu não fazia a mínima ideia que era possível café ter este sabor, ter esta experiência. E vai muito encontrar uma frase que há um amigo nosso que dizia quando estava na cerveja, que é o Diogo Abreu, que dizia muitas vezes, as pessoas que diziam eu não gosto de cerveja, ele perguntava, pois, mas de qual? É que há uma cerveja para toda a gente, é preciso encontrarmos, há aí tanta coisa. Essa frase é incrível e aplica-se perfeitamente ao café também. Então, eu comecei no café desde pequeno, porque o meu pai vende café já há mais de 50 anos, então eu, desde nas férias de verão, costumava ir com ele trabalhar. Fiz os meus estudos, mas mais tarde decidi que então queria entrar no mundo do café, mas queria aprender sobre café e não apenas trabalhar no mundo do café. E foi aí que descobri um mestrado em Economia e Ciência do Café. Em 2015 fiz esse mestrado e foi nesse ano que também tomei conhecimento do café de especialidade. Era algo que estava lentamente a surgir na Europa. Em Portugal também surgiram as duas primeiras empresas nesse ano e quando eu regressei desse mestrado decidi que então queria começar a torrar café e a trabalhar com café de especialidade. E ao começar a torrar café as coisas foram desenvolvendo e a marca Senso surgiu em 2019 e foi aí que começamos a aplicar mais pequenos detalhes no café de especialidade e todos os anos tentamos sempre trazer algo novo para os nossos clientes. Então é um bocadinho a história de família que me fez vir para o mundo do café.
Olha, para mim o principal, que pode ser clichê, é prove mais, expanda sua biblioteca sensorial. Porque quando você está provando cervejas novas, você está provando cafés diferentes, ou mesmo frutas que você nunca comeu, o seu cérebro está ali, ele está guardando tudo isso, e no final, quando você vai tomar uma cerveja, você já vai começar, pô, eu estou sentindo aqui, isso me lembrou aquela fruta, aquele alimento que eu comi ali, depois você vai tomar um café e vai pensar, pô, esse café aqui tem um sensorial bem caramelo, me lembra aquela cerveja, e no final tá tudo, a análise sensorial, ela tá interligada. Então, independente do alimento, independente da cerveja ou do café, quanto maior o seu repertório sensorial, maior será a sua biblioteca e mais vai ser fácil para você conseguir ter essa percepção do que te remete quando você toma aquilo. Divagando aqui um bocado, como é meu apanágio, mas há aqui várias coisas em que os nossos mundos se acabam por tocar. Isto no conceito, depois tens a maneira como trabalhamos com os nossos clientes, seja o cliente final, seja o cliente de revenda. Nós só entramos com a qualidade do nosso produto, não há cá esplanadas, não há guarda-sóis, não há tolos, não há máquinas para tirar cerveja, tal como não há máquinas para tirar café. O produto é bom, vamos trabalhar em conjunto e temos que arranjar uma solução, portanto, também há sempre um esforço da tua parte como interessado em também arranjar uma solução, não é? Não estás simplesmente a disponibilizar-te, olha, metes aí o teu produto e depois logo se vê. Não, há um trabalho de parte a parte. Não é aquela questão hierárquica que dá ao fornecedor e ao cliente e não sei o quê. Não, vamos nos sentar, não há soluções-chave na mão, o que é que nós podemos fazer? Isto é bom para ti? Não é? Será que faz sentido? E depois crescermos em conjunto, porque estamos a falar de projetos muito pequeninos. É tudo muito, não é? A esta escala é pequena. O que o café de especialidade traz mais são dois pontos. É rastreabilidade e complexidade. A rastreabilidade tem a ver com nós muitas vezes sabemos muita informação de um café em específico. Não é apenas o país, é a região, é a fazenda, é o produtor e é o processo que o produtor dá a esse café. Normalmente o processo pós-colheita ou a fermentação que dá. A variedade, a altitude, o terroir, então há muita informação detalhada de cada café que temos. Em relação à complexidade, é o que a chávena ou a taça nos dá. Um café com muita complexidade normalmente é avaliado com uma melhor qualidade. E o café de especialidade traz isto, traz muitos sabores, não apenas o sabor torrado, queimado, ou apenas o café com muito corpo. O café de especialidade consegue-nos trazer um raio de sabores muito mais abrangentes do que um café comercial ou um café com uma torra muito escura, que vai mascarar os potenciais de sabor do café. E é isso que nas nossas torras nós tentamos trazer. Nós não temos uma torra específica para expresso ou para filtro, temos uma torra específica para cada café. Torra que nós achamos que consegue trazer melhores sabores daquele café em específico. Outro café já vai ter outra torra completamente diferente. E então é isso que a diferenciação que o café de especialidade dá em relação a outros cafés. Rastreabilidade e um café com muitos sabores, complexidade na chávena. É assim, nós temos uma maneira específica de trabalhar, okay? Que é os perfis que são desenvolvidos e a maneira de trabalhar que foi desenvolvida pelo Diogo, como responsável da torra, é destacar as características que o grão já tem de origem. E por isso, quando nós trabalhamos contigo para ter o grão da tua fazenda, da tua quinta, eu primeiro vejo quais são as características naturais que ele tem, o que é que onde é que está o ponto forte desse café, e depois o que eu faço, o que o Diogo faz é garantir que essas características vão desde a fazenda até ao cliente. Nós só somos a ponte e fazemos o processo de torra para garantir que as coisas ficam exatamente como nós queremos. Ou seja, nós não modelamos o café para ele dar determinada nota. Nós não temos um café com notas de frutos secos que eu diga assim, isto dava-lhe falta era um toquezinho de chocolate, faz-te conta. Ok, então vou-te mexer na torra porque isto vai-lhe buscar o cacau. Não, ele tem cacau, bora, vamos trabalhar isso porque também nos interessa. Mas não inventamos, não adulteramos as notas do café. E por isso é que sempre que nós falamos sobre fazer uma cerveja, a minha pergunta é sempre, o que é que tu queres?
que é que tu queres que nós demos ao teu produto? E nós orientamos pelo café e pelo que podemos fazer com esse café dentro do que é, porque nós nunca alteramos a torra para um objetivo. Okay? Tu dizes-me assim, olha, eu adorei aquele café que bebi em tal sítio, agora prepara-me isto para uma cerveja. É torrar, deixá-lo descansar durante X dias, consoante o uso que queiras dar, neste caso como é uma extração a frio, são 6 dias, a partir de 6 dias de descanso é o suficiente, e vais usar. Mas se ele estivesse já numa prateleira, podias tirá-lo de lá, okay? Porque nós não alteramos nada, porque não queremos adulterar, nós queremos que tenhas exatamente aquela experiência. Por isso o foco é sempre, nós desenvolvemos as torras pelo café, não pela extração que tu vais fazer, não interessa se é uma extração para cerveja, se é uma extração para um expresso, se é uma extração para filtro, nós vemos qual é o potencial que aquele café tem e trabalhamos em cima desse potencial. Pronto. No teu caso, quando tu me disseste, olha, eu gostaria disto, e eu fui logo excluindo. Fomos logo excluindo, ou seja, muito bem, este café não te vai dar essas notas, ou este café vai puxar demasiado para aquele lado, porque na cabeça das pessoas, quando nós dizemos assim, café é o produto final. E não, o produto final é alguma coisa, ou é um expresso, ou é um café de filtro, ou é um cold brew, ou é uma cerveja, que é feita também com café. Portanto, café é a matéria-prima. Nós brincamos com a matéria-prima e garantimos que tu tens o resultado, consoante a origem, consoante o que aquela fazenda desenvolveu, garantimos que tens o resultado que estás à procura. O foco é sempre esse. Essa experiência de colaboração entre a Satellite, a Senso e a Batch Factory é a maior comprovação de que a gente consegue investir no local, desenvolver o mercado local, somando marcas que por muitas vezes até teriam uma dificuldade de se esbarrar, como no caso da Senso Coffee Roasters com a própria Satellite, uma cervejaria com operação no Brasil, fazendo uma colaboração de torrefação de cafés em Portugal. Então essa é uma das grandes mais-valias que o projeto da Batch Factory consegue trazer para o mercado local, é somar marcas que estão a grandes distâncias uma das outras e criar essa boa conexão com o mercado local. Então é você investir a operação toda no país onde você vai vender a cerveja, justamente respeitando e levantando a bandeira do beba local, do consumo local, do beber a cerveja cada vez mais fresca. Então, no lugar da gente criar toda uma importação, fazer uma movimentação de transporte que não é impossível, mas acaba trazendo riscos maiores para o frescor da cerveja, para a qualidade final do produto, e envolve isso também, todo o envolvimento também de grandes custos em toda essa operação, a gente consegue fazer com que a cadeia financeira dessa grande parceria fique toda no mercado interno, basicamente. Você tem toda a operação física acontecendo aqui em Portugal, você tem a mão de obra sendo contratada e sendo valorizada também aqui dentro do país. A gente tem uma grande vantagem, que é o compartilhamento do capital intelectual. As grandes receitas e técnicas já aplicadas pela Satellite foram repassadas para a Batch Factory, foram reaplicadas aqui no mercado português, e o mercado português, os consumidores, os bares, recebem essa cerveja com uma técnica já validada, uma cerveja com uma nota muito alta de avaliação. Então isso tudo é o grande prêmio que a gente consegue receber nessa valorização do mercado local, misturar boas marcas, entender como a eficiência, como a inteligência técnica aplicada numa grande parceria como essa pode ser vantajosa para todo o círculo comercial, para todo o círculo de consumo, desde a marca que está no Brasil até o consumidor final aqui. Todos ganham com frescor, com qualidade, com acessibilidade, com cervejas mais acessíveis. Isso tudo só traz vantagens, e essa é uma das grandes bandeiras que a gente quer levantar aqui dentro da Start Brew e da Batch Factory. Bom, falando aqui hoje, cara, da Satellite. Satellite para mim é uma marca que eu trabalho já há 15 anos no mercado cervejeiro brasileiro. Tive o prazer de estar com o Marquinhos lá no início desse projeto, quando saiu a Satellite, a AAA. Pude divulgar isso lá com ele e ver o grande trabalho que ele vem fazendo ao longo desses anos. E hoje está aqui em Portugal com a Batch Factory, o negócio que a gente criou para trazer com esse novo projeto das cervejas brasileiras, trazer essa marca que eu vi nascer e está aqui junto hoje, lançando uma marca que fez um grande nome no mercado, trazendo grandes inovações. E essa questão hoje que a gente tem aqui, a primeira lata com
da Coffee Sat com café, que foi feita uma primeira versão com café brasileiro e hoje a gente trazendo para cá, fazendo aqui com torrefadores locais e tudo, para mim, pessoalmente, é uma grande honra estar junto e trazendo tudo esse histórico de excelência que é o que a Bet Factory vem trazer aqui para Portugal, essas marcas que hoje conseguiram fazer uma grande trajetória, a gente conseguiu unir forças nesse momento e fazer com que elas ganhem a Europa junto com a gente. Sim, é possível, ou seja, nós efetivamente, e é uma coisa que temos em comum com o mundo da cerveja, é que nós não queremos padronização. Não quer dizer que nós aqui não tenhamos cafés disponíveis em que o meu objetivo é dar-te alguma estabilidade, porque nem toda a gente tem que querer mudar de café de mês a mês ou de 2 em 2 meses e ter notas completamente diferentes, passar do sura e frutos secos para acidez e fruta madura. Não és obrigado a isso e podes dizer, eu quero aquele perfil. Então nós temos cafés que nos permitem essa continuidade. Exatamente como uma cervejeira tem uma gama base, uma gama core, que lhe diz assim, pronto, eu vou ter sempre uma lager, uma IPA e o que seja, e uma sour, que são estas e que estão permanentemente na nossa gama e que a receita é mais ou menos inalterada para o resultado final. O que te interessa é o resultado final, é aquilo que eu vou meter à boca. Nós fazemos exatamente a mesma coisa, mas não adulteramos o café. É sempre, trabalhamos com aquela origem, ao contrário do que é feito com os cafés comerciais, que o que querem é padronizar e garantir-te uma experiência que seja igual do Minho ao Algarve ao longo do ano, ao longo dos vários anos. Então, tu não tens sequer identificação de origem. Tu pegas num café comercial e vão-te dar um nome, e atenção, isto não é uma crítica, é só o que é. Vão-te dizer, este café é o lote X. Vamos dizer que é o lote brilhante, para não estar aqui a meter-nos com ninguém, ok? É o lote brilhante, é o lote super, é o lote de qualquer coisa. Então, mas o que é que está aí? Uma seleção dos melhores cafés oriundos da África e da América do Sul. Ponto. Ou seja, isto não é dizer nada. Mas também não precisam dizer nada, porque tu sabes que aquele café tu compras hoje ou compras daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, as notas vão ser grosso modo as mesmas. São aquelas características muito abafadas que é para ter consistência. Quanto mais uma determinada característica brilhe, mais difícil é tu replicares no ano seguinte. Nós estamos no ponto oposto. Nós queremos que essa característica brilhe, que é para tu no ano seguinte perceberes, pois isto é outra colheita, tem outras características. Pronto, e portanto, a partir daí, tu tens que valorizar aquilo que vem da terra. E é isto, tu dás-me uma matéria-prima, que foi trabalhada por ti, foi processada por ti, e eu tenho que arranjar uma maneira que aquilo fique consumível pelo cliente final. E muitas vezes o público de café, eles, você toma café no começo do dia, no final do dia você vai tomar uma cerveja. Então, e até para o público da cerveja também, quando você está tomando cervejas melhores, você está buscando alimentos com uma qualidade maior, naturalmente isso também vai passar para o café, que é uma bebida que está presente no dia a dia de quase todo mundo. A cerveja está muito incrível, ela está muito leve, no nariz eu já sinto um aroma bem frutado, um pouquinho de caramelo, bastante frutos amarelos. Quando você toma no primeiro gole, o café já está ali extremamente presente. Me remeteu muito a um cold brew nitro, ou seja, tem aquela pungência, só que de uma maneira doce, de uma maneira leve, sem ser incômoda, e no final um aftertaste bastante leve, ou seja, uma bebida perfeita para você tomar agora nos dias de verão. Um ponto super legal dessa cerveja, da Coffee Sat, é poder fazer aquela combinação, trazer algo que já é comum no paladar do consumidor como um todo, o café, a cerveja, e não partir para aquelas receitas tradicionais onde se mistura o café com cervejas escuras, que já trazem um pouco de notas de café, de tosta, de chocolate amargo, mas sim, nessa versão a gente fez uma IPA, uma cerveja que leva uma boa quantidade de lúpulos, que tem essa combinação de amargor lupulado com o amargor do café, também a citricidade dos lúpulos, esse frescor extra, justamente para combinar bem com as estações mais quentes, mas arredondando aquele paladar cítrico, herbal, de frutas amarelas também, dos lúpulos bem combinados com as notas de caramelo, de tosta leve, acastanhadas do café. O café da Senso que a gente está utilizando nessa cerveja, ele foi torrado especificamente para cerveja. Então as notas que a gente questionou
e que queria dentro da cerveja. A gente passou isso para o pessoal da Senso, eles procuraram os cafés que já trazem essas características, que se direcionavam porque a gente queria dentro da cerveja, e criaram essa torrefação com detalhe da temperatura, com detalhe da secagem, para justamente trazer o máximo daquela variedade de café, daquela combinação de cafés, e também criar um bom equilíbrio, criar um bom balanço, não se sobressair e também não ficar super escondido a questão do café junto aos lúpulos, junto à base da cerveja, essa base mais amarelo, meio dourado, que traz uma sensação de frescor, que traz uma limpidez visual e que traz também aquela sensação diferente, estranha, de a gente consumir uma bebida com muito aroma e uma sensação no paladar de café, mas sem ter o visual escuro. Então a Coffee Sat, além de ter toda essa combinação no nariz, na boca, de café, lúpulo, frutos, cítricos, ela também traz uma quebra de expectativa visual, onde a gente consegue colocar para o consumidor, surpreender ele um pouco com uma cerveja que tem café, que vai lembrar café no seu paladar, mas que foge daquele perfil mais comum e tradicional das cervejas escuras. Uma conexão super interessante entre o mercado do café de especialidade e da cerveja artesanal é essa necessidade de ensino, de comunicação, de transmissão de conhecimento para o público consumidor. Existe muita história atrás de cada plantação de café, de cada variedade, de cada fornecedor e de quem torra também o café. E também, ao mesmo tempo, existe também muita técnica, muita história, muito conhecimento envolvido na base da cerveja artesanal, da cerveja especial. E somar essas duas frentes, esses dois grandes mercados, basicamente das bebidas mais consumidas do mundo, é algo que é super interessante porque acaba trazendo o interesse de quem gosta do café de especialidade, que começa a prestar atenção nos detalhes dessa bebida mundialmente aí aclamada, e também começar a se interessar e perceber que, olha, o mercado do café de especialidade, ele trabalha na mesma forma que o mercado da cerveja. Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, mais eu vou entendendo sobre o terroir da cerveja, o terroir do café, sobre os tipos de torrefação, as técnicas aplicadas para deixar o café com as melhores características, assim como as técnicas aplicadas dentro de uma cervejaria para transformar a cerveja tradicional em algo espetacular. Não ser só apenas mais uma bebida dentro do copo ou dentro da xícara, mas sim uma nova experiência, uma nova lembrança fixada na memória daquele consumidor. E essa é a grande similaridade, a grande conexão que a gente tem desses dois grandes mercados, mas que ainda tem um grande caminho a ser percorrido na questão das menores marcas, das microempresas, dessa conexão do café de especialidade. Então, somar esse projeto entre Start Brew, Batch Factory, Cervejaria Satélite e a Senso Coffee Roasters é uma grande honra e também uma grande conquista para ambos os mercados. E que essa cerveja traga uma enorme abertura de caminhos, não só para a torrefação da Senso e não só para a Batch Factory aqui como cervejaria, mas que todo mundo comece, todas as outras cervejarias, as outras torrefações, comecem a enxergar as colaborações como um grande passo, como um grande aliado aí na evolução de ambos os mercados.